noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui, cada um de nós realizando as nossas buscas, e buscar juntos é sempre mais fácil. Um passo orienta o outro, né? Quem já não se perdeu numa cidade e fica procurando um ônibus para seguir, para não sair de uma rota, não entrar numa rota estranha? A gente precisa de guia. Nós estamos nos sentindo perdidos no meio da tempestade. Não é só você. Todos nós, no meio do terrorismo, violência, corrupção, esse quadro todo deixa a gente realmente no meio de uma tempestade, e as coisas não tão fáceis. A gente precisa de uma bússola, precisa de um mapa. E é isso que a gente precisa buscar. E a capacidade de achar fica maior se a gente busca junto. Parabéns para todos nós que tomamos essa decisão. Conta-se, a passagem que nós escolhemos hoje é uma passagem do Atos dos Apóstolos, pela abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, que é Chico Emmanuel, e a quem a gente já agradece e recomenda como um livro de referência para quem quer fazer pesquisas sobre o Evangelho. São mais de 200 passagens comentadas rápida, mas profundamente por Emmanuel, e que nos ajudam muito. E nessa passagem de hoje, é uma passagem de Atos dos Apóstolos. Para quem não tem a noção dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos refere-se àquela fase do cristianismo, aquela parte da história do cristianismo, que acontece após o falecimento do Messias. O trabalho, os atos dos apóstolos, a história, as lutas que eles tiveram no início do cristianismo. E ali conta-se que o rei de Israel, aliás, tem muito rei de Israel em várias passagens do Evangelho com o mesmo nome, as pessoas se assustam. Todos os reis de Israel eram Herodes, né? Herodes matou as crianças quando Jesus veio, Herodes em vários momentos, e nessa passagem o rei de Israel, apesar de ser outro, tinha também esse mesmo nome de Herodes. E ele tinha acabado de matar à espada Tiago, o discípulo Tiago, irmão de João. Quando ele fez isso, ele percebeu que isso agradara muito o Sinédrio, agradou muito que é o equivalente ao Senado de Israel, composto por sacerdotes, que era um grande foco de poder em Israel. Isso como agradou muito, e ele estava querendo agradar o Sinédrio, porque no jogo de poder é assim, né? O mandatário tem interesses a costurar sempre com outros poderes, né? É muito típico que isso aconteça. Eu sei que vocês não veem isso nos dias de hoje, mas naquele tempo era assim. Então, o mandatário precisava conseguir apoio, no caso do Sinédrio, e ele percebeu que isso agradava, e ele falou: bom, vou continuar nessa linha. E resolveu prender Pedro. Se é para agradar, vamos pegar o líder do cristianismo. E o líder do cristianismo era exatamente Pedro. E ele prendeu Pedro exatamente no dia de Páscoa, que era a festa mais importante do judaísmo. Esse jogo que os mandatários fazem é um jogo muito interessante para a gente pensar a respeito dele. Por quê? Quando nenhum mandatário tem um poder absoluto. Nenhum mandatário despreza a necessidade de fazer uma certa costura com outros poderes. Mesmo o mais autoritário dos reis, o mais déspota, o mais autocrático dos líderes, ele vai precisar ter alguma confiança em algumas pessoas, mesmo que seja só na sua cozinheira, mesmo que seja só no escravo que traz a água para ele. Ele precisa confiar em alguém. Vocês concordam? É praticamente impossível viver sem confiar em alguém. Precisa ter algumas relações de confiança. E essa confiança, como é que ela se dá? Como é que se dão as parcerias na vida de um rei? Ele precisa
emanar a sua atitude, ele precisa sinalizar qual é a sua área de interesse. Sempre que você quer agradar uma pessoa que você não conhece, você busca informações. O que ele gosta de fazer? Qual é a área dele? Qual é a praia dele? Que tipo de coisa ele tem interesse? Não é? Sem isso, como é que você pode agradar uma pessoa que você nunca viu? Você precisa fazer uma certa pesquisa, não é? Lembra quando a gente estava afim de alguém? Quando você está afim de alguém, você faz a mesma coisa. Se quer agradar uma pessoa, mas não sabe nada daquela pessoa, você precisa se enturmar, saber qual é o terreno, qual é a praia, qual é o tom de interesse, qual é a área de interesse daquela pessoa. E todas as parcerias são assim. E para isso é fundamental a informação de bastidor, porque é junto aos serviçais que as pessoas se revelam. Vocês conhecem gente que é muito simpática, mas com a empregada dele é um tirano? É impressionante como as pessoas se revelam dentro de casa. E esse rei precisava dessas parcerias, precisava da parceria com o Sinédrio, e hoje a gente execra toda essa lógica política, mas na verdade ela é uma lógica humana, ela é muito mais do que política, e a gente vai conversar também sobre isso. Pois então, ele prendeu Pedro durante as festividades de Páscoa, e a intenção dele era, ao final da Páscoa, mobilizada a religiosidade do povo pela maior festa religiosa de então, ele iria apresentar Pedro ao Sinédrio e ia auferir todos os ganhos políticos daquela grande empresa, daquele grande presente que ele estaria oferecendo para o Sinédrio. Por causa disso, ele tomou todas as medidas de segurança possíveis. Contam os Atos dos Apóstolos que ele colocou uma corrente pesadíssima em cada mão de Pedro e fez que ficassem com ele em turnos o tempo todo diversos soldados. Nessa passagem, então, relata em Atos dos Apóstolos que ele estava dormindo, Pedro estava dormindo, e tendo à sua esquerda um guarda e à sua direita outro guarda. Era assim que ele dormia na cela, Quando foi acordado ou chamado de madrugada por um anjo, e aí o anjo mandou que ele se arrumasse, que ele pusesse as sandálias, que ele se cingisse, se preparasse como se fosse para a vida comum. Ele fez. Aí mandou ele levantar, ele levantou, mandou ele se arrumar, se arrumou, e depois ele foi andando e Pedro foi atrás. E as portas foram se abrindo. As portas foram se abrindo, ninguém acordou, ninguém viu eles saindo, e as portas todas foram se abrindo, as portas mais longe do palácio todo se abriram automaticamente, e quando ele estava na rua, o anjo sumiu. E foi ali que Pedro percebeu que não era um sonho, que não era uma visão, ele estava efetivamente liberto e fora do palácio. Emmanuel destaca essa passagem para a gente pensar numa coisa que é muito comum a gente buscar, especialmente a gente vê até uma casa de oração, que chama-se auxílio espiritual. Vocês sabem do que eu estou falando? A gente precisa e busca muito auxílio espiritual. Nós espíritas pedimos para diferentes pessoas, pedimos para anjo da guarda, pedimos para guia espiritual, os termos são os mais variados. No protestantismo se fala em Espírito Santo, se pede ajuda ao Espírito Santo. No catolicismo se fala muito em anjo de guarda, ou anjos os mais variados, ou seu santo de devoção. Mesmo o materialismo, quando vai num lugar qualquer que precisa de alguma coisa, ele faz um pedido para a sua sorte, para o seu azar, porque já que não acredita em mais nada lá em cima, mas na hora do vamos ver, você sempre pede ajuda para alguma coisa. Como você não tem um santo, não tem um anjo, não tem um espírito para acreditar, você fala assim, bom, tomara que eu tenha sorte hoje. Só de falar assim é um pedido que o incrédulo, que o ateu está fazendo. Até o ateu pede na hora do vamos ver. É claro.
Mas o nome pouco importa de quem você pede. O fato é que você também propõe parcerias, propõe relações espirituais, especialmente nos seus momentos críticos, conflitos, problemas financeiros, entrevista de emprego, concurso público, vai por aí fora, você sempre está buscando de alguma forma uma ajuda. E Emmanuel chama a atenção para um primeiro fator, que é esse de que o anjo não levou Pedro até a sua casa, não pegou e levou até a sua casa, não pegou ele no colo. Assim que Pedro estava completamente fora do palácio, ele desapareceu. E isso tem uma primeira lição para nós que buscamos auxílio espiritual. Será que a gente está pedindo o que a gente pode fazer? Será que a gente pede para os céus, para o anjo da guarda, para o Espírito Protetor, para o Espírito Santo, para Santo? Será que a gente não está pedindo o que cabe a nós fazer? Será que a gente não pede às vezes o que é para a gente fazer, o que a gente precisava já dar para as próprias pernas? Não é comum que as pessoas às vezes pensam nisso? Jogo de futebol tem sempre alguém, né, de joelho, com o dedo para cima, apontando. Eu não sei para quem Deus faz gol, mas a gente acaba, porque todo mundo pede, né? Eu sei que ele é onipresente, mas ele faz para lá e para cá, ele é responsável pela derrota e pela vitória, fica difícil do lado dele, né? Essa vida de Deus deve ser complicada. O cinema já mostrou, né? Teve um filme interessante a respeito. Recebia e-mail de um pedido de tudo quanto era lá, já não sabia mais o que fazer. Então, esse primeiro lado é o que ele chama a atenção da gente. O pedido. Qual é o tema do teu pedido? Que pedido você tem feito? E isso vale a pena a gente, todos nós que chegamos até uma casa de oração, o que a gente tem pedido? O que a gente tem formulado? Com que intenção a gente chega até aqui? Né? Eu quero um emprego na entrevista de emprego que eu vou ter na segunda-feira. Você sabe se é aquela melhor empresa? Você quer um afastamento da sirigaita que se aproximou do teu filho. Você sabe se a sirigaita não é uma relação importante de outras vidas? Você quer que a sua sogra viaje até o Japão de navio, vai demorar bastante ida e volta. Você sabe o que é melhor de verdade? Será que nós estamos rezando, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu? Será que a gente não está rezando assim? E quando a gente reza assim e o céu não atende a gente, e a gente briga com Deus ainda. Puxa, Jesus falou, pedi e obtereis, eu pedi e não consegui. Pedi a Mega Sena, não consegui. Propaganda enganosa, vou no SIDOC, vou no PROCON, denunciar Jesus, porque ele falou que era só pedir que eu conseguia. Bom, se fosse só pedir a Mega Sena e todo mundo conseguisse, primeiro que o prêmio ia ser de 1 centavo. Você ia apostar 20 e receber 5, porque todo mundo ia ganhar, todo mundo ia pedir. Mas é claro que esse tipo de pedido pequeno, esse tipo de pedido imediato, nem sempre reflete, nem sempre pode ser atendido. E por que não pode ser atendido? Porque nós não sabemos o que é melhor para a gente. Nós somos criancinhas que pedem bolacha recheada 5 minutos antes do almoço. E isso não pode ser atendido. Mamãe e papai, se forem responsáveis, se não forem daqueles que querem puxar saco de criança, porque hoje tem pai que quer puxar saco de criança o tempo todo, mas se não for, vai falar o que pro filho? Não. E quando a gente pede alguma coisa inadequada, Deus pode responder? Não. E não é por propaganda enganosa, não é por nada, mas é porque a gente está pedindo errado. E se você for ver o que você tem pedido, é muito interessante pensar a respeito disso. Conta num livro espírita, conta que estava uma moça precisando voltando para casa já tarde da noite, e no caminho que ela fez, ela precisava passar por um lugar meio complicado, meio escuro. Ela olhou assim, tomou coragem e foi. E não é quando ela estava no meio da quadra, aparece um cara mal encarado pela frente? Aí ela dá aquela disfarçada,
dá uma olhada para trás, né? Dar aquela volta e começar a pegar qualquer outro caminho, ela vê outro cara mal encarado por trás. Ela respira fundo, faz uma oração genérica, pede a Deus ajuda, sem determinar o que ela quer, como ela quer, ela pede ajuda, respira fundo e segue. E aí ela vê o cara da frente se aproximar uns 10 metros dela, olha para ela, dá meia volta e volta. Ela já estava coração aqui, né? 10 metros dela, complicou. Para falar o mínimo, né? Porque o ambiente não permite falar coisa pior. Ela passou, chegou em casa. No dia seguinte, vendo o jornal, uma moça foi violentada, agarrada. Bom, fizeram tudo que podiam e que não podiam. 15 minutos depois dela estar ali. E aquilo começou a crescer na cabeça dela. Aquilo começou a perturbar de uma maneira tal que ela não conseguia mais dormir, não conseguia mais fazer, não funcionava mais. Ela falou assim, não, eu preciso saber o que aconteceu. E ela, louca, foi para a delegacia e pediu para conversar com o cara. Deu um jeito e conseguiu conversar com o cara. Ela começou a se apresentar, eu sei quem o senhor é. Não, o senhor lembra? Eu lembro da senhora, a senhora estava lá passando assim. Pois é, o que aconteceu? O senhor não estava indo para me pegar? Estava, mas quando eu olhei e vi aqueles dois caras grandão, de roupa branca, um do seu lado, outro do outro, você está doido? Eu não, virei para trás e fui para casa. A gente no Espiritismo não tenta impingir nenhuma crença em ninguém. Quem achar que isso é impossível que aconteça, vai ficar à vontade, é lógico. Nós estamos na fé raciocinada e não tem como provar uma coisa como essa. Mas o fato é que o cara viu. O fato relatado. E eu aceito isso tranquilamente. Isso eu acho que acontece mais vezes do que a gente imagina. A gente pede auxílio espiritual e ele vem. Mas a segunda questão, será que ele vem sempre da forma que a gente quer? Será que uma pessoa numa situação dessa, que ela rezasse, mesmo que distraidamente, porque essa coisa do rezar também é complicado, e se ela pedisse assim, ai, tomara que caia um raio na cabeça desse cara e ele morra agora? Será que ela ia ser beneficiada? Porque o pedido dela, né? Que teor, que vibração, ela está ali abrindo a porta para quem? Ela seria atendida para o céu iria atender o pedido dela, digamos assim, maligno, não o raio que eu estou falando, não é exatamente isso, mas assim, se ela abre uma porta de vibração de agressividade, de violência, de vingança, ela vai arrumar parceiro também. Agora, ela conseguiu fazer isso, mas isso quer dizer que há uma garantia? Se você tiver uma situação qualquer, você fizer uma oração com confiança, com abertura, tudo o que você quer vai acontecer? Será que é isso que eu estou falando? Claro que não. O que acontece é, se for essencial para a tua vida, para o teu aprendizado, aquela experiência que você passar, você vai ter que passar. Mas você vai ser atendido também na tua oração. Como é que é isso? Pode acontecer uma coisa ruim e eu ser atendido na minha oração? Como é que resolve isso? Exatamente isso que eu estou falando. Se acontecer uma agressividade, se acontecer uma violência, essa violência vai ser atenuada e vai ser, você naquele estado de espírito, conectado positivamente, você vai poder estabelecer o entendimento daquela situação e tirar aquilo do teu aprendizado. Os relatos espirituais são unânimes em falar que todos os mártires, os santos, quando morreram, mesmo tendo mortes extremamente sofridas, não sofreram nada. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo, que foi degolado, todos os cristãos que foram comidos por feras, Joana d'Arc, que foi queimada, contam em todos esses casos que o estado de oração e a vida que elas tinham
que eles tinham desenvolvido antes foi suficiente para eles terem uma passagem muito mais tranquila que nós, olhando de fora, falando, nossa, a pessoa sofreu, virou churrasco, meu Deus do céu, o que aconteceu, que coisa horrível. Horrível foi o que fizeram com ela, mas ela mesma, evidentemente, estava protegida. Ou seja, a oração de Joana d'Arc evitou a fogueira? Mas deu para ela um desencarne diferenciado que possibilitou a ela uma entrada no mundo espiritual mais leve, mais confiante, com muito mais proveito da experiência que ela teve. Esse exemplo talvez sirva para a gente entender que nem sempre nós somos atendidos do jeito que a gente quer, mas às vezes, só no mundo espiritual nós vamos ver que nós fomos atendidos na nossa prece. É mais ou menos como o pai chegar para aquela criancinha da bolacha recheada, tirar o pacote, tirar 3 bolachas recheadas, colocar do lado do prato, falar para ela assim, olha, comeu direitinho, tua bolacha está aí. Ah, mas eu queria comer antes do almoço. Isso não vai acontecer. Mas a tua bolacha está aí. Você vai ser atendido. Você é sempre atendido. Diz Jesus assim, qual é o pai que o filho pede um pão e que ele dá uma víbora? Qual é? Não existe isso. Nós seremos sempre atendidos nas nossas preces, mesmo que nós não tenhamos capacidade de entender que fomos atendidos. A gente pode até ficar revoltado. Ah, não deu certo, não dá nada e tal. As coisas vêm nas nossas vidas. E a gente pode tirar dessa situação inúmeros outros entendimentos. Por exemplo, uma questão mais técnica no Espiritismo é o seguinte: enquanto Pedro estava preso, a comunidade dos discípulos e dos seguidores do Cristo estava em vigília permanente, rezando 24 horas por dia por Pedro. Para nós que entendemos alguma coisa da mediunidade de efeitos físicos, que geralmente engloba, sob esse rótulo, engloba boa parte dos chamados milagres, a gente sabe que para acontecer o que aconteceu com Pedro, precisava de uma carga de ectoplasma, uma carga de energia muito grande para abrir correntes pesadas, para manter os guardas todos dormindo, para as portas se abrirem automaticamente, sem ser shopping center, né? Não era shopping center, você vai chegando já. Para tudo isso acontecer, demandou uma energia, uma carga. E isso tudo, de onde veio? Vem de Deus. Não é bem assim. Isso ajuda a gente a entender algumas coisas. Quem nunca fez uma pergunta assim: ué, se Deus sabe tudo e é bom e só quer o nosso bem, por que precisa orar? Por que precisa informar para Deus uma coisa que ele já sabe para pedir uma coisa que ele já estaria disposto a dar? Para que precisa fazer oração? Não é uma pergunta que é comum a gente pensar? Pois esse raciocínio do ectoplasma, da energia que é necessária para as coisas acontecerem, mostra que o mundo espiritual, para realizar suas coisas, para realizar o auxílio que a gente está precisando, ele precisa de uma energia quase física, uma energia que está ligada ao mundo encarnado, que é o que a gente tem em maior quantidade. Tem médiuns, eles são de efeitos físicos, e eles têm uma capacidade muito grande de produzir essa energia. Mas todos nós, em algum grau, produzimos. Todos nós em algum grau. Eu sei, tem gente que mais chupa do que dá, né? Tem gente que você chega perto, conversa meia hora e fala assim: meu Deus, como diz Jesus, uma força saiu de mim. É muito concreto isso, não é planta só que seca a pimenteira. Tem gente que seca a pimenteira de qualquer um. E isso é energia, é ectoplasma que foi sugado, retirado da pessoa que não conhece nada sobre defesas espirituais. Ah, sei, Maurício, tem um patuá que vocês dão aí no semente, que se eu usar, porque eu tenho uma vizinha, eu tenho uma sogra, eu tenho uma mulher. Gente, não é patuá.
Não sei lá, imagem de santo. Não é isso que faz a proteção espiritual. O que faz a proteção espiritual chama-se sintonia. Se a pessoa está vindo de lá, você já começa a rogar praga, vem cá. Você, querendo se proteger, você está se sintonizando. Sintonizou. Aí a retirada de energia vai ser maior ainda. Porque você está ligadão, abriu. Agora você pode. Então como é que eu faço? Busca uma sintonia diferente. Não precisa ser uma grande oração. Faz a sua oração e fala assim: Deus me ajude, fortalece ela, mas também não me enfraquece, porque eu tenho minhas coisas. Fortalece ela, que ela tem, envolve ela em luz no teu pensamento, envolve você em luz e dá a força que for possível para ela, mas fala assim, certo? Na Umbanda tem uma saudação que ele fala assim: salva a tua banda que eu salvo a minha, né? Certo? Cada um se vê do seu jeito. Então, existe uma energia. Pedir faz um movimento. E esse movimento mental produz energias. Essa nossa energia dá elementos, dá material para os orientadores e para o anjo de guarda, para os nossos protetores realizarem um pedido, se for bom para você, realizar aquele pedido que você está precisando. Se for para uma outra pessoa, por que o pedido pode ajudar? É evidente que pode ajudar, porque nós viemos na Terra para quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como a gente não tem nenhum botão de autoatendimento para a gente aprender a amar como Jesus Cristo, a gente tem que fazer exercício. E a oração é um exercício de amor. Sempre que você pedir, que você faz um pedido, se for para você, está sendo um exercício de aproximação com Deus, através da humildade. Porque aquela oração que eu já vi em televisão assim: eu quero a minha casa própria porque eu tenho direito, e vai sair, e não sei o quê. Essa é complicada. Agora, uma oração com humildade, uma oração com tranquilidade, essa vai ter muito mais efeito. Seja feita a vossa vontade. Meu Deus, eu não sei o que é melhor para mim, nem com relação a sirigaita, nem com relação ao emprego. Seja feita a vossa vontade. E aí aberto e confiante na vontade do Pai, que é o melhor, você sabe muito melhor o que é o bom para a gente. Aí você faz a oração e você se aproxima com Deus. E se aproxima com amor também, quando você intercede por outras pessoas, pela solidariedade evidente. Fazer uma oração, por exemplo, saiu na televisão que um pai atirou uma filha do sexto andar. A maioria de nós deve ter feito oração, né? Pela criança, pela mãe da criança, pela madrasta, pelo pai da criança, pelo avô da criança. Eu tenho perguntado e muita gente tem levantado a mão. Vamos ver como é que está o semente. Quantos daqui já fizeram oração por um senador da República corrupta? Peraí, ajuda a contar aí, faça favor. Quantos mesmo? Esse número tem se repetido em tudo quanto é lugar. Vocês viram que o palestrista ficou com a mão bem abaixada. E Jesus falou para a gente assim: amai os vossos inimigos. E a gente fala que é cristão, de carteirinha. Então, a oração, ela faz sim parte do nosso processo, da nossa ajuda, ela reúne energias. Então quem não tiver ninguém pedindo por você, se você leu o Nosso Lar, ou viu o filme Nosso Lar, você sabe que para André Luiz receber umas meia dúzia de oração depois que ele morreu, não foi fácil não, foi difícil. Ele só tinha feito consulta gratuita para alguns milhares de pessoas, e desses milhares de pessoas, 3, 4, 5 oraram por ele. Faz as tuas contas agora, rápido. Quantas pessoas vão rezar por você? Não é Pai Nossozinho de velório, não. Estou falando, é oração de verdade.
Oração que não prende, oração que liberta, oração que imagina você no mundo espiritual, voando, crescendo, estudando, trabalhando, feliz. Quem faz oração assim em velório? Será que vão fazer por você? Pode ser que você não tenha 3 ou 4. Pode ser que você não tenha 3 ou 4. Por causa da falta de lucidez que a gente tem em orar. A gente ora no velório e é revoltado. Por que ele não ficou mais? Eu queria que ele ficasse. Não era hora de morrer. Não era hora de morrer. Deus não é justo. No final das coisas você está falando assim: Deus não é justo. Deus não existe. Porque se não é justo, se Deus não é bom e não é justo, uma oração que é baseada na arrogância e na falta de fé, vai conseguir? Não vai conseguir nada. E a gente continua pedindo, e Jesus não atende, e Deus não atende, e Deus não existe, e a gente continua brigando com o mundo. Pois nós temos uma lição, então, para pegar disso, e uma lição que vem da política. Daquele senador, que a gente não ora por ele, não é exatamente disso. É de Herodes. Aquele mesmo padrão que ele estabeleceu e que a gente precisa para fazer parceria, que você precisa conhecer o padrão atitudinal da outra pessoa, os interesses, a área, a praia. Esse mesmo padrão é que vai abrir as portas, que vai ser teu avalista para o teu empréstimo espiritual chamado oração. Como é que é isso? No livro de André Luiz, o obsessor ensinou para a gente, um obsessor definiu qual é a técnica de obsessão dele. Ele procura e pesquisa na pessoa qual é o tema dele. Aí pesquisou bastante, não vou olhar para ninguém, pesquisou bastante uma pessoa e o tema da pessoa era inveja. Não olhei para ninguém, certo? Ou então era a avareza, ou então era a desconfiança. Cada um de nós tem um tema. Aí ele pega esse tema e começa a trabalhar esse tema. Sabe onde ele está sendo manido agora? Como assim? Está trabalhando. Disse que está trabalhando. E aí começa. E começa. Sabe aquela funcionária nova, bonitinha que entrou? Bonita ela, não? E vai induzindo a pessoa, trabalhando no seu tema. É esse tema que vai fazer a porta da obsessão. Pois o seu tema é que vai também dar a porta para o seu auxílio espiritual. Quem veio aqui hoje buscando auxílio espiritual, de cada 100 pessoas, umas 150 devem ter vindo. Né? Quem veio aqui em busca do auxílio espiritual precisa pensar no seu tema. Qual tem sido o seu tema? Em que vibração, em que faixa tem vibrado o seu rádio? Qual tem sido a sintonia? Eu estou numa rádio de funk e queria ouvir música clássica. Espera, e sentado, porque não vai tocar. Qual tem sido o seu tema? Você sabe? Investigue, sai aqui, você vai ser aliviado, como Jesus prometeu, e aqui você vai ser aliviado. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas aliviar é resolver problema? Não, e nós estamos falando claramente para vocês: seus problemas não estão resolvidos, certo? Seus problemas não se acabaram. Aliás, quem tem um problema já tem 2, né? Aqui ninguém resolve o problema de ninguém, como se Jesus não resolvia, quem vai resolver? Aqui você vai ser aliviado dos efeitos das suas cargas que você acumulou. Isso já é uma grande coisa. Mas saia daqui pensando, se investigando, pesquise, se olhe no espelho espiritual e pergunte: qual tem sido o meu tema? Quando você conseguir responder isso, o teu auxílio vai ser permanente. Se você não conseguir, vai ser sempre um auxílio periódico. Quarta-feira você pode ver que o Semente é um lugar especial, porque aqui tem reunião pública na segunda, na terça, na quarta, tem curso na quinta, na quinta e em outros dias, mas tem curso também. Você vai ter reunião pública no sábado e no domingo. Então, você pode ficar desintonizado e vem para cá sempre. Será que é isso que a gente vai falar para vocês? De jeito nenhum. A
sintonia, a saúde espiritual, a dimensão da nossa alegria, da nossa felicidade, está em a gente conseguir manter um tema saudável. Observe-se, investigue-se. Se esse tema tiver nódulos doentios, tiver momentos doentios, trabalhe esses temas. Não é punição, não é repressão. Entenda esses temas, entenda por quem, com quem você baixa o teu nível. Pergunte a si mesmo: isso vai me ajudar? Será que essa forma de ser já tem me ajudado? Quanto eu já perdi por ser assim? Quanto vocês já perderam por ser do jeito que vocês são? Nós todos. Quer continuar perdendo? Deus nos ama em liberdade. Quer mudar? Você se abrir a tua porta, a porta da esperança da gente está aqui dentro, no coração. Se abrir a tua porta, o auxílio espiritual vai vir sempre. Obrigado, gente.